Olá, olá! Seja muito bem-vindo à nossa comunidade Saúde Integral. Essa é a nossa primeira aula. Para quem não conhece a comunidade Saúde Integral, é um projeto conduzido por mim. Eu sou instrutora de yoga há mais de 8 anos, sou terapeuta Ayurveda, sou também reikiana. E qual que é o objetivo dessa comunidade, que ela é 100% gratuita? É a gente falar sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre saúde emocional, e a gente faz isso por meio do quê? De alimentação, de rotinas e hábitos saudáveis. É um projeto totalmente gratuito. Se você tem interesse em participar da nossa comunidade, comenta aqui embaixo que eu mando para você o link. E também, se você gostar dessa aula, curte o vídeo e segue a minha página, né, do YouTube. Enfim, qual que é o tema da nossa primeira aula? O tema da nossa primeira aula é alimentação consciente. Por que eu chamo de alimentação consciente e não alimentação saudável? É muito simples. Porque normalmente quando a gente está falando de alimentação saudável, a gente remete à qualidade dos alimentos. O que é isso? Como assim? Se o alimento é orgânico, se não é, quais nutrientes que ele tem, se tem açúcar adicionado, se tem excesso de açúcar, se tem excesso de gordura, se tem excesso de sódio e por aí vai. E o que acontece é que quando a gente está falando de alimentação consciente, a gente vai muito além do alimento em si, né? É aqui a qualidade, a frequência, a quantidade, a forma como você come, a sua presença no ato de comer, o autoconhecimento, a forma como você se observa, né? E o seu corpo, o que ele é capaz de digerir ou não. Isso entra no autoconhecimento. Como que eu sei o que meu corpo é capaz de digerir ou não? Através da autoobservação. E hoje o que acontece também é que muitas vezes, quando a gente está falando de alimentação saudável, né, significa também você comprar ali um suplemento, seja o suplemento alimentar, whey, ou você compra creatina, ou compra aqueles multipolivitamínicos ali, às vezes seguindo um modismo, uma recomendação de um amigo ou de uma blogueira, enfim, sem entender qual que é a sua deficiência, sem entender o que você precisa suplementar, né? E isso vai não só além da de qual é a sua deficiência, mas também com o estilo de vida, né, que você segue. Então, assim, não me entenda mal, eu não tô falando mal desses suplementos, né? O que eu tô falando é do uso de forma indiscriminada, sem ter um acompanhamento ou uma recomendação de uma pessoa competente. Deu para entender? O que acontece é que quando a gente tem esses poli, esses multivitamínicos na farmácia, às vezes você até fala assim, não tô precisando de vitamina D. Mas existe uma dosagem certa para cada pessoa. E ele é uma coisa meio genérica, meio uma fórmula para todo mundo. Você é igual a todo mundo? Eu não sou. Então esse é o ponto. Entendeu? A minha questão não é com o suplemento em si, mas a forma como hoje é consumido de maneira, né, indiscriminada. Você vai na farmácia, compra o que você quiser e vida que segue. Né? Então, quando a gente está falando de Ayurveda, a gente está relacionando não só ao alimento em si, né, mas tudo que interage ali com o alimento, né? Inclusive os seus órgãos dos sentidos. E aí, é muito provável que se você chegou até aqui, você já ouviu falar sobre dosha, né? E o que as pessoas normalmente acham que é a alimentação de acordo com a Ayurveda? Você faz um teste de dosha, tem um monte aí na internet, e aí você pega uma lista de alimentos ali que vai para equilibrar o seu dosha, você segue aquela lista restrita ali, você faz uma dieta com base naquilo. E na verdade, o dosha, ele é uma informação muito limitada. Ele é uma informação legal, mas o que acontece? O que é dosha? Além de ser os nossos humores biológicos que governam as nossas questões físicas e mentais, ele também tem um significado. Ele é aquilo que desequilibra. Então, a gente tem os 3 doshas no corpo, Vata, Pitta e Kapha.
E o que que acontece? Ao longo da vida, seja por hábitos, isso inclui alimentação, sedentarismo, descanso inapropriado, excesso de estresse, relacionamento tóxico, até o clima, né? Ele vai influenciar o movimento desse dosha. Então, se você faz um teste na internet de dosha, pode ser que hoje você dê vata. Daqui 6 meses, às vezes é da cafa. E aí você fica assim, eu sou o quê? Não, você não é nada, você está. Quer dizer, onde está ali o seu maior desequilíbrio. Então, não é uma informação que você consegue, né, ter essa facilidade, né, para corrigir. E para mim existe um conceito que é muito mais relevante, muito mais importante do que o dosha. E é isso aqui, ó, não sei se você vai conseguir ler, mas é o Agni. Agni em sânscrito é fogo. Fogo é calor, é metabolismo. Logo, Agni é a nossa capacidade de digerir alimentos, é a nossa capacidade de assimilar os alimentos, os nutrientes. E uma pessoa com bom Agni, uma pessoa saudável, como que ela é? Ela é uma pessoa que sente fome regular, nos horários apropriados. Ela vai no banheiro todos os dias, ela se sente leve depois que ela come, né? Ela tem energia, ela tem disposição, ela não tá sempre cansada, né? Não tá sempre de mau humor. Enfim, ela tem boa qualidade dos tecidos, das excreções, ela tem imunidade boa, bom estado cognitivo, né? E qualquer coisa diferente disso não quer dizer que você tá doente. Quer dizer que o seu corpo precisa de uma atenção, que ele tá pedindo ali ajuda para você parar e olhar para ele, né? Então, é observar seus tecidos, sua pele, seu cabelo, suas unhas, seus olhos, né? Olhar para suas excreções, né? Olhar a cor do seu xixi, olhar a forma do seu cocô, enfim, olhar se a sua imunidade está legal, se você anda com energia, olha para você e tenta reconhecer o que tá legal, o que não tá. E isso tem relação com a nossa digestão, né? No Ayurveda a gente fala que você não é o que você come, você é o que o seu corpo é capaz de digerir. E em outra aula eu vou explicar como que o que a gente come tem relação com as nossas emoções, com a nossa energia, com a nossa disposição. É o que a gente chama de eixo intestino-cérebro, mas esse é assunto para outra aula, tá? Mas vamos voltar, né? A gente está falando da qualidade dos alimentos. Então, o que o Ayurveda considera como um alimento saudável em termos de qualidade? Você sabe quem foi Hipócrates? Hipócrates é o pai da medicina. E lá na Grécia Antiga, 500 a.C., ele falou: o homem adoece a partir do momento que ele se afasta da sua natureza. Em termos de alimentação, para onde que isso nos leva? Para a máxima clichê: descasque mais, desembale menos. Tudo que a natureza fornece pra gente é naturalmente mais saudável. Então a gente prefere alimentos frescos, naturais, de preferência sazonais. Paulinha, por que sazonal? Porque a natureza tem um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano e que, inclusive, a gente faz parte desse ciclo, né? Como parte também da natureza. Então, quando a gente come alimentos sazonais, a gente está respeitando a natureza e ela é sábia. Ela vai dar exatamente os nutrientes que a gente precisa para cada estação do ano. Percebe? Quais são os alimentos mais comuns do inverno? São os alimentos com mais vitamina C. Então, a natureza é sábia. Vai por essa máxima. Ó, já tem uma dica. Alimentos naturais e sazonais, né? Mas ok, a gente entrou numa polêmica aqui da alimentação industrializada. E aí eu vou trazer um pouquinho de história. Quando é que começou, né, todo esse rolê da alimentação industrializada? A gente volta lá na Revolução Industrial. Revolução Industrial, o que a gente tem? A gente tem fábricas fazendo processos
em massa, né? Produção em massa de alimentos. E isso envolve toda a cadeia produtiva, né? Desde a colheita, da mecanização, da colheita até o processamento em si dos alimentos, né? E aí o que acontece? Começa a ter produção em larga escala de pão, de açúcar refinado, de alimentos enlatados. E o que esses alimentos são? Eles são alimentos ricos em carboidrato, né? O que a gente chama de caloria pobre. Não tem nutriente suficiente, né? As carnes ultraprocessadas, elas são cheias de sódio, tem excesso de açúcar. E o que acontece? Por que a Revolução Industrial facilitou tanto? Por quê? Porque você começa a ter maior disponibilidade dos alimentos, né? Você não precisa andar quilômetros para conseguir comprar uma coisa específica, ou abater um animal, ou colher a sua própria coisa. Tá ali no mercado, você entra ali, você pega, você inclusive pode fazer estoque, né? Então, facilitou muito a dinâmica da vida, mas aumentou o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. E isso trouxe consequências para a saúde, inclusive saúde pública, né? A gente passa a ter mais casos de obesidade, a gente passa a ter mais casos de diabetes, de cardiopatia, hipertensão e até doenças autoimunes, porque a maioria das doenças autoimunes, elas têm uma relação muito próxima com processos inflamatórios. E a inflamação, ela começa onde? Na sua digestão. Ou seja, você não é o que você come, você é o que seu corpo é capaz de digerir. Então, assim, o que Hipócrates falou em 500 a.C. passa a ser super válido e relevante para os tempos atuais. O que a gente está fazendo? Cada vez mais a gente está afastando da natureza, né? Então, você pega países com processos de industrialização altos, né? Por exemplo, Estados Unidos, você pega Inglaterra, você pega Brasil. O que a gente está assistindo há décadas? O adoecimento da população. Cada vez mais pessoas obesas, né? Maiores índices de obesidade, aumento do câncer, aumento de várias doenças. Isso tem uma relação com a forma como as pessoas se alimentam, né? Direta, né? E ainda tem uma outra questão com relação aos alimentos industrializados, que é muito interessante. Os alimentos industrializados, eles são mais palatáveis, assim, eles têm sempre a mesma forma, meio padronizada. Eles têm sempre mais ou menos o mesmo sabor, né? Eles têm alto teor de açúcar ou gordura, de sódio, e isso ativa uma coisinha no nosso corpo, que é o nosso sistema de recompensa e o nosso sistema de prazer, que vem a dopamina. E é onde a gente começa a ir num comer emocional, né? Que leva a gente para outros processos e a gente começa a comer em horários inapropriados, mais do que a gente deveria, não para nutrir, para um comer ali relacionado a uma emoção que às vezes você tá ali fugindo, ignorando um processo que às vezes você precisa passar, você precisa trabalhar nele, você tá descontando, né, na comida. Eu sei que tá passando aí pela sua cabeça a palavra compulsão. Vai ser outra aula, a gente vai falar sobre compulsão, mas inclusive compulsão não é uma palavra que eu gosto muito, porque eu não sou capaz de dar um diagnóstico de compulsão. Eu acho que um psiquiatra e um psicólogo precisam muito explorar uma pessoa para falar que ela tem compulsão. Eu prefiro sempre usar o termo comer emocional, porque a compulsão ela não tem distinção. O comer emocional, normalmente a gente direciona para alguma coisa. A gente vai comer muito salgadinho, ou a gente vai comer muito doce. Enfim, é por aí. Eu acho que deu para entender, né? E aí, quando a gente tá falando de comer demais, você lembra que eu falei que a alimentação consciente, ela vai além da qualidade, é a quantidade, é a frequência, é o uso dos seus órgãos, dos sentidos. O que isso quer dizer, tá? Eu falei, né? Essa abundância de alimentos é uma coisa recente. Não existia isso, né? Há milhares de anos atrás. Então, você acha que as pessoas comiam de 3 em 3 horas? Como já foi falado em algum momento que é a forma saudável de se alimentar?
Não. Né? E é isso que o Ayurveda fala. Quando que você deve comer? Você deve comer quando você tem fome. Eu vou te explicar de uma forma muito simples esse processo. Você tá com fome, você pegou, fez o seu prato do almoço e pá, você comeu, mastigou, veio a saliva, movimento peristáltico, foi caindo lá todo o suco gástrico, né? Foi caindo o suco pancreático, bile e tal, para fazer a quebra dos seus alimentos, seu corpo absorver água, absorver nutrientes, fazer excreção. Agora imagina que no meio desse processo, e esse processo, seu corpo gasta energia para digerir, no meio desse processo, você vai lá no meio da tarde e fala assim, vou comer uma frutinha, frutinha saudável. Vou comer uma frutinha. E aí, seu organismo tá lá no meio do processo do arroz com feijão que você almoçou, você do nada joga uma frutinha pra dentro. Misericórdia, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Ele para esse processo aqui, ele volta a concentrar lá em cima na digestão da frutinha, e aí o que você acaba fazendo? Você vai fazendo com que o seu corpo gaste uma energia excessiva no processo de digestão. E essa energia, ela poderia ser muito bem direcionada para outros processos, né? E aí, o que acontece? A gente começa a comer demais, o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, ele vai ficando enfraquecido, a gente perde a capacidade de digerir e assimilar os nutrientes, e aí eles vão formando toxinas no nosso corpo, que dentro do Ayurveda a gente chama de ama. Ama, a grosso modo, alimento não digerido. Portanto, qual que é o indício de que você deve comer? Fome. Sentiu fome? Pode comer agora. Existe a diferença entre fome e a vontade de comer. A vontade de comer está muito ali no preencher um vazio, no comer emocional. Então, sempre se pergunta, tô com fome ou tô com vontade de comer? Observe o seu organismo, observe os gatilhos, o que tá relacionado nessa questão da vontade de comer. Autoconhecimento, autoobservação, né? O nutricionista, o terapeuta, ele não tá aí na sua casa para entender a dinâmica do funcionamento do seu cérebro e a forma como ele interage com os alimentos, com as suas ações, com a sua capacidade de tomar decisão de forma racional. A forma como você se alimenta, lembra, eixo intestino-cérebro tem uma relação direta com a sua tomada de decisão, a sua capacidade de discernimento, né? Então, o intervalo entre as refeições deve garantir que o primeiro alimento que você comeu esteja plenamente, completamente digerido, né? É isso, é voltar à nossa natureza, comer bem, comer comida de verdade, observando e respeitando o seu corpo, respeitando os ciclos da natureza de forma consciente. E aí a gente volta no ciclo circadiano, né? Esse é o ciclo biológico que segue um padrão aí de 24 horas, né? E ele regula, além da nossa digestão, ele regula também a nossa fome e o nosso sono. E aqui que Vagbata, cara lá da Ashtanga Hridaya, que é o clássico do Ayurveda, ele fala sobre isso. Ele fala que as nossas refeições devem ser alinhadas ao ciclo da natureza. E qual que é o horário que a gente tem maior fogo digestivo? Vamos pela lógica. Fogo digestivo, calor. Fogo é quente. Que horas que a gente tem mais capacidade digestiva? Quando tá quente. Então, que horas a gente deve fazer a nossa refeição principal? Entre 10 e as 14 horas, que é a hora que eu tenho mais Agni. Eu tenho mais Agni, eu consigo aumentar, inclusive, a absorção de nutrientes e alinhar ao ciclo da natureza, né? E quando a gente se desregula esse ciclo, né? A gente começa também o processo de adoecimento. Então, eu como comidas pesadas em horários inapropriados, eu desregulo o meu sono.
eu desregulo o meu sono, eu atrapalho a minha imunidade, eu atrapalho a minha energia, a minha vontade de fazer as coisas. Eu tô sempre cansada. Eu tô sempre cansada, eu tô com peso, eu não me alimento bem. Eu não tô tendo... É um ciclo eterno, né? Então, respeitar o seu corpo, o ciclo da natureza. E aí fala assim, e à noite? À noite, as refeições devem ser leves, né? Eu como, assim, até às 19 horas. Eu almoço meio-dia, 1 hora, mais ou menos. E aí eu almoço bem, eu faço um almoço bem legal, arroz, feijão, salada, comida brasileira, gente, arroz, feijão, carne, salada, pá. O que acontece? Eu não sinto fome à tarde, então eu não tenho necessidade de ficar beliscando, né, e atrapalhando a minha digestão. O que acontece? Quando dá 18 horas, eu já começo a ficar com fome. E aí eu como uma coisa mais leve. Por quê? Por que eu como alguma coisa leve? Eu vou dormir às 10. Eu preciso ter o meu corpo leve para ter uma noite de sono agradável, porque durante o sono, o seu corpo, ele tá ali trabalhando, ele tá regenerando os seus tecidos, né? Ele tá ativando ali os seus hormônios para melhorar a sua imunidade, enfim, acontece um monte de mágica de noite, que se você não tiver o descanso apropriado, vai impactar no ciclo circadiano, na sua imunidade, na sua disposição, na sua fome, etc. É sempre o mesmo ciclo. Então, eu preciso de uma boa noite de sono. Dormir de barriga cheia, dormir pesado não beneficia o sono, entendeu? Então a gente come comida leve à noite e dorme já praticamente em jejum. E aí a gente tá falando aqui dos clássicos do Ayurveda, né? Vagbata vai um pouquinho mais longe. Lembra que eu falei quantidade e frequência? Então à noite você come leve. Você nunca come até você ficar cheião, pesadão, tipo, nó, comer demais, aí você fica até indisposto depois. Sempre tem que sobrar um espacinho ali no seu estômago. Você se sente feliz ali, satisfeito, como se coubesse alguma delicinha a mais. Mas você para. A gente não quer sentir peso, a gente quer se sentir feliz, satisfeito. Jantar leve, beleza? E aí, onde que Vagbata vai depois da quantidade? Ele vai na frequência. E aí, o que ele diz no Ashtanga Hridaya? Uma pessoa doente se alimenta uma vez por dia. Nossa, Paulinha, mas a pessoa que tá doente, ela não precisa de energia, ela não precisa de alimento, ela não precisa... A pessoa doente, ela não tem capacidade digestiva. Eu lembro muito da minha avó quando eu comecei a estudar o Ayurveda, porque ela tinha várias práticas que condizem, né, que estão em ressonância com a Ayurveda. Quando a gente ficava doente, ela fazia o arroz mole, que era uma canjinha de arroz ali ralinha, com um pouquinho de tempero, porque a gente não tem capacidade digestiva. E no Ayurveda a gente tem isso, a gente chama Manda Peya Vilepi, né? A manda é praticamente água de arroz. O vilepe, você vai colocando o arroz, o vilepe já é um mingauzinho, porque a pessoa doente não tem capacidade digestiva. E a pessoa saudável? A pessoa saudável, ela se alimenta 2 vezes ao dia. E aí você vai falar assim comigo, Paulinha, se eu comer 2 vezes por dia, eu vou morrer de fome. Eu vou te falar, não vai. Eu te afirmo categoricamente que você não vai morrer. O que acontece? Essa abundância de alimento, essa disponibilidade de alimento, ela veio de onde? Da Revolução Industrial. Antes as pessoas precisavam batalhar pelos seus alimentos, elas precisavam andar quilômetros e fazer escambo, troca, né? Troca o sal por arroz. Aí tinha que colher seu vegetal, tinha que matar o próprio bicho para comer. Enfim, era difícil o alimento. Vocês acham que eles acabam comendo de 3 em 3 horas? Vocês já viram um documentário que chama A Dieta dos Gladiadores? Pensa nos gladiadores, aqueles homens enormes que lutavam entre eles, dirigiam, pilotavam, sei lá como é que chama, né? Bigalada, vocês lembram daquilo?
Já viram, né? Já lembram não? Já viram esse filme? Andavam a cavalo, enfim. Esses caras super fortes, você acha que eles acordavam de manhã e tomavam creatina, whey, super coffee? Não. Vocês acham que eles tinham uma dieta rica em proteína? Eles comiam o que sobravam, porque eles estavam ali numa casta meio de escravos. Eles eram explorados, né? Então, o que eles comiam? A alimentação deles era a base ali de cereais. É isso que essa série aborda, era a base de cereais e de vegetais. Então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha uma alimentação onde o importante era o quê? Nutrir o corpo e não prazer. Hoje, a gente tem o prazer, eu não tô dizendo que ele não é importante, mas eu tô dizendo que o prazer, ele é mais importante do que a nutrição. Então, é possível, sim, é muito possível se você tiver uma alimentação com boa qualidade, com boa quantidade, né? Presença, autoconhecimento, você consegue, sim. E é claro que vão ter exceções, né, galera? É claro que a gente não tá falando de uma gestante ou de uma lactante, né? É claro que a gente não tá falando de um atleta de alta performance. Atleta de alta performance não é a gente, tá? Eu faço yoga todos os dias, eu faço pilates 3 vezes na semana. O dia que eu não faço pilates, eu faço caminhar. Isso não é alta performance. Alta performance é a pessoa que treina para uma competição. Alta performance é o atleta que vive disso, que é a profissão dele. Então, esse cara, às vezes, ele vai precisar, sim, comer mais de 2 vezes por dia. Tá? Mas uma pessoa comum, saudável, não se faz tão necessário. Eu sou uma pessoa de excelente acne, eu sinto fome. Eu como 3 vezes, às vezes, porque a maioria dos dias eu sempre levo alguma coisa leve de manhã pro estúdio. Eu organizo lá minha marmitinha, às vezes tem uma fruta, às vezes tem um suco, alguma coisa assim. Mas às vezes eu não sinto fome de manhã. E se eu não sinto fome de manhã, o que eu faço? Eu não como. Entendeu? E aí eu como muito bem no almoço e alguma coisa leve no final do dia, mas sempre nutritivo, né? Uma alimentação variada, rica. Depois vocês vão entender também essa questão da alimentação ayurvédica, né? Que ela não tem tabela nutricional, isso é um conhecimento moderno e ela fala dos 6 sabores e a forma como eles interagem com o nosso corpo. Mas enfim, lembra de Hipócrates? A gente adoece quando a gente afasta da nossa natureza. E quando a gente afasta da nossa natureza? Quando a gente não respeita a nossa fome, quando a gente não respeita o ciclo circadiano, quando a gente começa a comer comida industrializada demais, né? E a gente não tá fazendo um trabalho duro, né? O que é o trabalho duro, né? Muitas vezes a gente fala assim, não tenho tempo. Eu até mandei lá no grupo da comunidade um videozinho, um recorte, né? Do Drauzio Varela. Se você não tem 30 minutos do seu dia para movimentar o seu corpo e para pensar na sua alimentação, você está vivendo errado. Você não está priorizando o seu corpo. Você pode falar, e é muito bonito falar que os seus filhos são sua prioridade, o seu marido, enfim, o seu trabalho é sua prioridade. Se não for o seu corpo, você não consegue aproveitar nada disso. Você vai adoecer, você não vai ver os seus filhos crescerem e terem os filhos deles. Então você tá vivendo errado se você não está olhando para você, né? E fazer o trabalho duro é o quê? Vitamina D. Vitamina D, ela tá aí, tá disponível, né? Só você sair na rua ali no sol. Ah, eu não tenho tempo. Você almoçou, você não consegue ali dar uma voltinha no quarteirão ali, expor no braço, em que inclusive vai ajudar no seu processo digestivo, 10 minutinhos ali de caminhadinha, se expondo ao sol. Ah, você trabalha fora, você não consegue ali fazer o seu horário de almoço, sentar um pouquinho numa praça perto do seu escritório, pegar ali 10 minutinhos, um momento relax, observando a natureza. Isso é importante, inclusive, para presença, para se conectar, né, com a natureza. Você não consegue 30 minutinhos ali, 10 minutinhos para pegar um sol, que é vitamina D, de graça. Então, assim, fazer o trabalho duro,
colocar a gente para movimentar, ele vai exigir da gente ali, né, uma motivação. Eu sei que às vezes é difícil, né, mas até o que eu falo assim, a pessoa que não gosta de atividade física, inclusive, eu custei achar alguma coisa que eu gostasse. O que eu fiz por muito tempo? Cada mês eu fazia uma atividade física diferente. Fiz um mês capoeira, fiz um mês natação, fiz um mês musculação, fiz um mês boxe, fiz tudo que vocês imaginarem. E aí um dia eu encontrei o Pilates, eu gostei do Pilates, funcionou pra mim. Consegui ficar no Pilates. O que acontece é que às vezes a gente fala, né, fui na força do ódio, ou tá pago. O seu cérebro, ele tá assimilando aquele momento ali que deveria ser de bem-estar, de autocuidado, né, um momento pra você, como quase uma penitência, como um castigo. E aí, o que o seu corpo faz? Ele inibe dopamina. Você não consegue sentir prazer naquilo. E se a gente precisa, se a gente começa, então, a mudar o discurso e relacionar, né, esse movimento com... Nossa, olha como é que eu tô depois. Nossa, tô me sentindo bem melhor. Nossa, tô mais disposta. Nossa, olha, eu tô mais feliz com o meu corpo. Começar a enxergar, né? E isso é um exercício de treino do cérebro, né? Começar a trazer, né, afirmações positivas para a virada de chave. Isso faz parte da psicologia do yoga, né? Quando a gente tem alguma questão negativa, né, a gente traz uma afirmação positiva para quebrar aquele estímulo que não é legal. É uma forma de reprogramar o seu cérebro. Por quê? Porque o movimento, assim como a alimentação, ele é vital para a sua saúde e para o seu envelhecimento. E aí você fala assim, né? Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo porque sempre tem alguma coisinha ali e tal. Gente, a gente vai sair de vez em quando dessa rotina. A gente vai ter aniversário de um amigo, a gente vai ter um encontro de família, a gente vai ter o happy hour, mas vamos pensar por uma lógica. O mês tem 30 dias. Vamos colocar que você vai fazer 3 refeições por dia. São 90 refeições no mês. Se você fizer 80% disso com bons hábitos, movimento todos os dias, descanso apropriado e boa alimentação, 80% disso são 72. Sobram 18 para, às vezes, ali, você ter uma quebra. Né? Saúde pro Ayurveda é estado de prazer físico, mental, emocional, inclusive social. Social. Então, isso é importante para nossa saúde. E tudo bem a gente ser flexível. O que acontece são 2 comportamentos, e os 2 estão errados, né? Quando eu saio da minha rotina, eu vou pra culpa, e aí eu fico numa paranoia de compensar no dia seguinte, ou eu abandono tudo. Existe um caminho do meio. A gente não precisa ser 880, ferro e fogo, né? Tem um provérbio chinês que fala, não há que ser forte, há que ser flexível, né? E olhar para você com carinho, se permitir, né? A gente fica ali muito na culpa, no castigo. Eu falo que é ser gentil com você mesmo. Né? Pô, você tá fazendo tudo legal ali, você tá comendo mais fruta, você tá comendo mais vegetal, você tá dormindo bem. Você não pode tomar uma cervejinha? Eu falo assim, eu e meu marido, a gente tirou férias recentemente. A gente foi pra Bahia. E a gente conseguiu criar uma rotina que a gente gosta. Então, a gente acordava todos os dias bem cedo. Já tá no nosso hábito acordar cedo. Ele ia correr, eu detesto correr. Eu fazia minha prática de yoga. E depois fazia alguns exercícios funcionais. Dava um pulo no mar. Voltava. Vamos tomar uma cervejinha, fazer um churrasco? Tá tudo bem. A gente não precisa ficar se massacrando ali. E não é um dia que você saiu da dieta que vai colocar tudo a perder. E também não é o arroz com feijão, a carne e a salada que você come no almoço que tá te engordando. Não é isso. Aí você precisa avaliar o seu sono, você precisa avaliar a sua digestão, você precisa avaliar o seu movimento, você precisa avaliar o que você come entre as refeições, né? E a quantidade de vezes que você
cai nesse fora da rotina, né? Nas refeições ali meio zoadas, né? Se às vezes isso também já não tá virando uma regra, né? Então, assim, se eu for te dar um conselho para você começar na alimentação consciente, começa pela autoobservação. Começa a observar se você acorda com disposição ou não. Começa a observar se você acorda com fome ou não. Se a sua fome é regular ou se cada dia você tem fome num horário diferente. Como que você se sente depois das refeições. Se você consegue perceber se algum alimento te incomoda ou se você se sente bem com alguma forma de preparo específico. Se eu posso te dar um conselho, começa pela autoobservação, pelo autoconhecimento. Essa é a grande virada de chave. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Vamos ter uma aulinha sempre nas quartas, 11h30. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, segue o canal e estou aí para dúvidas. Namastê!